Na sua opinião, quais são os maiores problemas em relação à sanidade desses lotes criados livres de gaiolas? E também se tem alguma diferença, né? Se os livros de gaiola também com acesso a pasto, né? Com acesso ao exterior, também tem outros desafios a mais. E quais são as doenças mais comuns nesses lotes? A gente sabe que os desafios sanitários, né, Gabriela, eles são importantes e estão presentes em todos os sistemas, né? Principalmente nesses sistemas onde nós temos falhas de biosseguridade. A gente sempre comenta, né, que biosseguridade na avicultura é uma questão de sobrevivência, porque se realmente você não tiver um sistema de biosseguridade eficiente, essas enfermidades, elas acabam aparecendo e elas acabam circulando. É claro, elas também vão ser agravadas, né, a partir do momento em que nós tivermos falhas em manejo, em ambiência, e aí, consequentemente, né, elas acabam aparecendo de uma forma mais intensa nesses locais que falham, né, nesses pontos. Quando a gente pensa, né, nos sistemas cage-free ou free-range, os principais desafios assim que eu tenho observado são relacionados principalmente às doenças entéricas, né? Então, o que eu tenho observado é uma relação maior com isso. Por quê? Né? Porque nós estamos colocando essa ave, ou tirando essa ave da gaiola e colocando essa ave no chão. E muitas vezes, o colocar essa ave no chão, se nós não tivermos, né, uma cama, um ambiente que realmente seja bem manejado, de boa qualidade, isso acaba favorecendo, né, o aparecimento dessas enfermidades. E aí o que eu percebo muitas vezes, assim, é que as aves nesse sistema elas têm um desafio maior relacionado à questão das verminoses. Então, aquele processo, né, ou aquele trabalho de desvermifugação nessas aves, ele precisa ser montado e ser avaliado de acordo, né, principalmente com a qualidade em que essas aves se encontram naquele ambiente, né, o que aquele ambiente oferece de qualidade para essas aves, para ir montar um sistema, né, um processo de desvermifugação que seja eficiente para elas. Eu observo que se tem, né, desafios grandes relacionados a isso. As aves, ainda que tenham acesso ao exterior, elas acabam tendo um desafio um pouquinho maior, né? Porque como elas estão lá no exterior, com acesso àquele ambiente, aquele ambiente também é um ambiente que permite ou possibilita que outras aves, né, pequenos insetos, moscas, né, você tem uma circulação desses outros, né, dessas outras espécies e, consequentemente, elas favorecem esse contato, permitindo, então, que as aves se contaminem. Além dessa questão das verminoses, né, que é uma situação que é bastante importante, que a gente precisa ter atenção, tem um outro ponto, assim, que soma, que é a questão das clostridioses, né? As clostridioses, elas também são um ponto importante aí, e mais uma vez entra justamente nessa questão de qualidade de ambiência, né? Qualidade de cama onde essas aves se encontram. Geralmente, quando a gente fala em clostridioses, o que nós pensamos são as relações, as enterites, mas eu tenho alguns pontos assim que eu acho que são importantes e que eu gostaria de salientar assim com vocês. Porque como eu comentei, né, clostridiose a gente geralmente pensa, né, nas enterites. Mas eu já observei algumas situações onde a gente teve a presença de Clostridium botulino, né? E aí aparecendo os casos de botulismo. São situações que a gente precisa ficar realmente atentos, né? E essas situações, assim, que eu acompanhei, tinham uma relação com esse manejo de cama, né? Mais uma vez, né? O manejo de cama, de algumas aves que não eram retiradas após a morte, né? Então, aquele processo que a gente fala que todas as carcaças elas devem ser retiradas todos os dias, que nós não podemos permitir que as carcaças fiquem lá na cama, que elas entrem em processo de decomposição ali, porque isso é uma fonte de contaminação. E as outras aves elas acabam bicando, isso é da natureza da ave, né? Tem aquela carcaça ali, elas vão bicar. E elas acabam tendo esse contato e acabam consumindo. E aí aparecem esses casos de botulismo.
Geralmente, quando se tem uma carcaça que acabou morrendo e ficando em um ponto específico lá do aviário, são algumas aves que têm esse contato, vão lá, bicam, se contaminam, e aí a gente observa esses sinais clínicos, né? Então, aquela ave com paralisia, né, com dificuldade de locomoção, e logo ela acaba morrendo. Aí você necropsia a ave, você não encontra nenhum tipo de lesão macro, né? Não tem lesão macroscópica. Coleta, faz a histologia também, né? Não te traz nenhum tipo de lesão, porque isso é uma característica do botulismo. E aí você, né? Nossa, ó, eu tenho uma situação diferente aqui, então eu tenho que começar a dar uma atenção maior para essa situação de retirar essas carcaças realmente, porque isso é um ponto. Tive uma outra situação assim também, essa foi uma situação bem complicada, porque quando a gente fala em toda essa questão de manejo dentro de um sistema, a gente precisa avaliar tudo, né? E aí, às vezes, acaba passando alguns pontos pelo produtor que ele não percebe. E uma das coisas é a questão de caixa d'água. Quando a gente fala em caixa d'água, né, a gente está falando da limpeza dessa caixa, desse processo de higienização que precisa ser feito continuamente, né, porque essa água precisa ser uma água de qualidade disponibilizada para as aves e que precisa ser uma caixa d'água fechada, né, porque a gente não pode permitir que outros animais tenham acesso àquela caixa. E teve uma situação assim bem inusitada, que foi a caixa tinha ficado um pouco aberta, acabou entrando, né, um animal ali naquela caixa, um pequeno roedor, ele morreu ali na caixa e ele ficou ali, né, e aquela carcaça se decompôs, as aves consumiram essa água, e nessa situação aí realmente você tem um quadro de muitas aves apresentando botulismo com uma mortalidade alta, né? Então, são pontos assim que eu gostaria de frisar para as pessoas que nos ouvem e que trabalham nesses sistemas, que a gente precisa ficar atento a tudo, né? Então, quando a gente fala em qualidade de cama, é justamente também impedir com que fiquem resíduos de carcaças, porque isso é uma fonte de contaminação. A questão, né, como eu falei da caixa d'água, de observar essa caixa, de fazer a limpeza da caixa também, e para as aves que têm acesso ao exterior, isso também precisa ser bastante avaliado, porque como a gente comentou, né, outras espécies acabam tendo contato com esse exterior também. Então, pequenas aves, né, elas se encontram ali. E, de repente, se uma dessas aves acaba morrendo no local, ela vai entrar em decomposição, as outras aves vão lá e acabam tendo esse contato. Esse monitoramento do local externo onde as aves ficam é extremamente importante para nós evitarmos essas situações, né? Claro, são situações mais pontuais, são situações específicas, mas são situações que a gente precisa evitar, né? Nós não podemos deixar, né, com que isso acabe acontecendo. Um outro ponto, assim, que eu observo também com relação a essas doenças, né, mais entéricas aí que a gente observa nas aves criadas no sistema solto, e aí principalmente nos momentos de recria, né, nas fases de recria, que são as coccidioses. A coccidiose também acaba sendo um problema importante, mas aí principalmente nas aves na fase de recria. Dificilmente, assim, a gente acaba observando problemas relacionados na produção, né? Na produção, assim, realmente chama um pouco a atenção a colibacilose, né? A Escherichia coli, a nossa grande amiga que se encontra presente, né, basicamente em todos os processos, aqui ela tem um fator importante também, né? E aí essa colibacilose muitas vezes ela acaba sendo responsável por ocasionar quadros de salpingite, né? Porque aí nós temos mais uma vez a questão da cama não bem manejada. Essas aves elas acabam tendo esse contato, né? E muitas vezes um contato também com um ninho que não se encontra com uma boa qualidade, né? Uma boa higienização, e acaba favorecendo a ascendência da Escherichia coli e levando a quadros de salpingite.
Para aves que se encontram em fase de produção, isso é extremamente ruim, né? Porque são aves que deixam de produzir e aí nós acabamos perdendo em termos de produtividade. A Escherichia coli, né, não ocasiona só a salpingites, como nós sabemos, né? Todas as ites são ocasionadas aí basicamente por Escherichia coli, e ela acaba favorecendo também, né, depois o aparecimento aí de doenças respiratórias, ou muitas vezes acaba cursando junto com essas doenças respiratórias, que acabam acontecendo no sistema de aves soltas, né? Isso a gente geralmente, né, tem esse pensamento de que doença respiratória é um problema relacionado a aves de gaiolas, né? Porque nas gaiolas a gente tem uma densidade muito alta e acaba favorecendo essa disseminação desses agentes virais que geralmente levam, né, os quadros respiratórios. Mas acontece nas aves soltas também, né? Então nós temos que ter atenção a essas doenças respiratórias, fazendo aquele manejo adequado de cortina, de ambiência, né? Porque isso é um ponto que acaba favorecendo aí essas enfermidades. O que a gente observa relacionado às doenças respiratórias entra aí principalmente bronquite infecciosa, né? Eu acho que a bronquite realmente é a principal doença respiratória envolvida nas aves de produção de ovos, né? Na postura, de uma forma geral, a bronquite é um grande problema. Associado à bronquite, nós temos o micoplasma. Infelizmente, ele é uma realidade na postura comercial, né? Se tem uma circulação grande de micoplasma. E também, né, o pneumovírus. O pneumovírus, ele acaba participando desse processo respiratório também, né? Só com relação ainda às doenças entéricas, eu queria comentar com relação a um outro ponto que é extremamente importante, e aí não é uma relação só com a postura comercial, mas é de uma forma geral na avicultura industrial, que são as salmonelas, né? A salmonelose hoje é o grande gargalo, assim, é o grande problema sanitário que a gente enfrenta e que a gente precisa conseguir controlar, né? E isso acontece, como eu comentei, na avicultura industrial de uma forma geral, não é particular da postura, né? Então, eu observo assim que esses seriam os problemas sanitários assim que a gente tem um enfrentamento maior. E aí, Gabriela, uma das coisas que me faz pensar e que me chama um pouquinho a atenção e que eu gostaria, né, que as pessoas que trabalham aí na postura, aqueles que porventura venham a trabalhar na postura, que venham para esse tipo de sistema, é que a gente adeque principalmente os nossos programas de vacinação para esse tipo de criação. Hoje o que eu observo muito é que o sistema cage-free, o sistema free-range, eles trazem um esquema de vacinação da postura convencional, daquelas aves que se encontram em gaiolas. Nós usamos esse sistema, né, ou esse esquema de vacinação. Só que a gente sabe que lá na gaiola, a gente tem um desafio respiratório muito grande. E aqui no sistema cage-free, esse desafio entérico também está presente. E aí nós temos que adequar e realmente montar um esquema de vacinação para essa situação, né? Porque aí sim, nós vamos ter a vacina trabalhando, né, e nos auxiliando nesse processo de evitar com que essas aves manifestem esses quadros clínicos. Que legal. Era até, na verdade, era até a minha pergunta, os protocolos de vacinação também, quando a professora estava falando, né, dos problemas respiratórios, eu até me veio essa pergunta, né, como que seriam os esquemas de vacinações, se seriam diferentes, né? A professora acabou já respondendo. Acho que é um ponto muito interessante e importante, né? Mas a implementação de vacinas diferentes também no sistema cage-free ou é o programa que tem que ser adaptado mesmo em questão de aplicação, de momento, enfim? Essa questão dos protocolos de vacinação, a gente precisa avaliar e colocar um protocolo que realmente seja interessante para aquela determinada situação, né, para aquela determinada região. Então, a gente sabe que tem regiões que têm um desafio maior por colibacilose, por salmoneloses, por micoplasmas. Então, esses protocolos, eles precisam ser adequados para aquela determinada situação, tá?
E é isso que eu né, acabei comentando, assim, vamos trabalhar dessa forma, vamos adequar o nosso protocolo para o nosso desafio. Eu não posso querer que o protocolo que a Gabriela usa lá nos Estados Unidos, ele vai proteger as minhas aves aqui, né? São situações, são desafios diferentes. A gente precisa fazer essa adequação. E isso é um ponto, assim, que eu percebo que falta um pouquinho, né? A gente adequar os nossos protocolos. Sim, perfeito. E outro ponto muito importante é a cama, né? Como você comentou das enterites e agora esse contato com a cama, são produções de que vão ficar aí por um longo período, né, nesse galpão com essa cama. Então, eu queria que a professora contasse um pouco como que essa cama vai influenciar, né, no estado sanitário e como que seria um bom manejo, como que se deve manejar a cama, o que deve se atentar, né? E alguns quesitos, porque, por exemplo, né, a gente trabalha muito com cama no frango de corte, mas a gente tem um ciclo curto, a gente pode fazer aí a fermentação da cama, usar produtos, enfim. Como que a gente consegue fazer um bom manejo da cama nesses lotes que são longos, né? Ciclo longo. A questão da cama, eu sempre coloco assim, né? A cama é um fator primordial. Independente